Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre o Espiritismo, trazendo para a nossa roda de conversa temas sempre às luzes das bases do Espiritismo. E nesse nosso quarto ano no ar, a gente está visitando os roteiros do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, porta de entrada do estudo seguro da doutrina. E a gente hoje vai estar encerrando o quinto módulo, que é Comunicabilidade dos Espíritos, e o roteiro de hoje será Mediunidade com Jesus. E para a gente ter roda de conversa, tem que ter amigos. E vamos lá, minha querida amiga Isabela Martins, seja bem-vinda mais uma vez. Olá, pessoal, sempre um prazer estar aqui debatendo temas sobre a doutrina espírita, e vamos para mais um tema hoje. Espero que renda bons papos e muita conversa aqui para a gente hoje. E meu querido Raimundo Souza. Prazer estar com vocês, com essas meninas que têm muito conhecimento da doutrina e estão me auxiliando a aprender um pouquinho mais, entendeu? E a gente hoje vai falar dessa mediunidade com Jesus, que parece que é um top da mediunidade. Então vamos ver sobre isso, vamos falar sobre isso aí, né, que falar de Jesus é tranquilo, juntar com mediunidade então, gente, vai ser um papo muito bom. Não é à toa que é o último roteiro do módulo, né, para fechar a temática de mediunidade. Então a gente vai já começar, mas antes, vamos ouvir o momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem do livro Segue-me, mensagem dada por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Na Seara Mediúnica. Todo médium trazido à seara espírita cristã para fins determinados está obedecendo de maneira indireta aos desígnios dos mensageiros de Jesus, que conferem recursos e oportunidades de trabalho a cada um, conforme as suas aptidões e necessidades. Situado entre os irmãos encarnados que lhe pedem amparo e os benfeitores desencarnados que lhe esperam colaboração, é razoável pergunte cada medianeiro a si próprio na esfera dos serviços consagrados ao bem. Um operário fiel ao dever ou um amigo desprevenido de responsabilidade que aparece na oficina apenas de quando em quando, com evidente menosprezo dos compromissos assumidos? Uma fonte de paciência ou um espinheiro de irritação? Um engenho pronto para entrar em atividade ou um aparelho destrambelhado, habitualmente reclamando conserto? Um colaborador das boas obras ou um agente de pessimismo, congelando as energias do grupo? Um instrumento do bem ou um canal para as influências menos felizes? Um companheiro no auxílio aos outros ou um tarefeiro que somente busca as próprias obrigações quando a enfermidade ou a aprovação batem-lhe à porta? Um tronco para esteio firme dos irmãos que passam, cansados e sofredores, nos caminhos da vida, ou uma sensitiva que se fecha em melindres ao toque da primeira contrariedade? Uma alavanca de apoio ou uma escora sem qualquer resistência? Pergunte o médium a si mesmo o que representa ele na equipe de ação que foi chamado a integrar, e reconhecerá facilmente o que tem sido e o que pode ser, à frente do próximo, a fim de que os talentos mediúnicos, por empréstimos do Senhor, não lhe brilhem na vida em vão. Abastecidos com um momento de reflexão, antes da gente começar a nossa roda de conversa de hoje, recadinhos do coração, lógico. Convidar você que chegou agora, que não faz parte do nosso grupo, que não está aqui seguindo a gente, segue. Aperte o sininho aí para poder, toda vez que tiver vídeo novo, você ser avisado, nos acompanhar.
nos estar sempre ligados de tudo aquilo que a gente está postando semanalmente, diversos programas vão ao ar, além deste, e aí você curte, assiste, estuda com a gente, compartilha com seus amigos, nos ajuda a amplificar essa mensagem consoladora e esclarecedora da doutrina. Agradecemos os quase 3 mil inscritos que estão nos acompanhando, que confiam na gente, no nosso trabalho, e isso só é uma mola propulsora para que a gente busque cada vez mais estudar e trazer para vocês aqui e ajudar vocês a esclarecer aquilo que tiver dúvida. Então, por isso, participe, não só assiste. Mande a mensagem, mande a sua dúvida, que a gente corre atrás e traz aqui para vocês. Agora sim, vamos dar início à roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Vamos lá, meus queridos. Dando continuidade aos roteiros do ERG, hoje, mediunidade com Jesus, fechando o quinto módulo, que é comunicabilidade com os espíritos. No programa anterior, a gente tratou de mediunidade e médiuns. A gente viu que mediunidade é essa aptidão que o Pai Criador derramou sobre a humanidade. Todos nós temos, de alguma forma, resquícios dessa mediunidade e ele distribuiu indistintivamente, ricos, pobres, classe social, sexo, todos nós, de alguma forma, temos contato com a mediunidade, porque os espíritos nos influenciam. Então, você que não assistiu os dois, pelo menos os 2 últimos programas, assista para você entender sobre a mediunidade e a gente poder dar continuidade. Mas hoje é mediunidade com Jesus. E o que seria isso? Mediunidade com Jesus é muito trabalhado na doutrina espírita, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, para poder a gente entender por que disso. Mediunidade com Jesus. E aí? Qual é a melhor forma de trabalhar, de a gente utilizar a mediunidade? Eu vou começar aqui com meus amigos, já perguntando assim. Já que a gente veio com essa faculdade, e muitos também até falam dom, a gente até que não gosta muito de usar essa palavra, dom, mas a gente veio com essa aptidão. E a gente trata aqui médium aquele que veio com ela ostensivo, que produz o fenômeno patente mesmo, da comunicação, seja por psicofonia, que é falando, psicografia, que é escrevendo, ou vidente, vendo. E aí eu começo perguntando para vocês, a gente pode cobrar por esse trabalho? A gente pode fazer da mediunidade uma profissão? O que os espíritos nos dizem? Bom, vou começar falando, né, uma frase dita por Jesus, que eu acho que é o clássico, né, para responder essa pergunta, que é, dai de graça o que de graça recebeu. Então, dentro da doutrina espírita, a gente tem um entendimento que a mediunidade não é algo que você possa viver dela, se sustentar dela, trabalhar com ela recebendo fundos financeiros. Por quê? Porque você não fez por merecer aquilo, tipo, não é algo, você não entrou numa universidade e adquiriu essa faculdade, né? Esse dom, seja lá como você queira falar. Então, por essa impossibilidade de você ter adquirido ela de forma, né, lícita, no sentido de que você foi lá e batalhou para adquirir aquele conhecimento, não, ele é inato a você, você já nasceu com ele, você recebeu ele de graça, então você precisa distribuir e trabalhá-lo de graça também. Esse é o entendimento que a doutrina espírita faz sobre essa coisa da cobrança, né, pela mediunidade. Raimundo? Lá nesse item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que diz que a mediunidade é uma missão sagrada e deve ser praticada de um modo santo e religiosamente, né, já que há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, que é a mediunidade de cura. Na época de Jesus, se trabalhava sempre a mediunidade de cura, né? Curar, né, para curar os enfermos, expulsar os demônios, né? Deixa eu citar aqui, porque eu estou com o Evangelho aberto. O que a gente está falando aqui, gente, é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, que tem o título Dai de graça, o que haveis recebido de graça.
E logo que sempre começa com um chamamento evangélico, o primeiro item é assim: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Isso que Raimundo estava querendo lembrar. Isso. Entendeu? Então, aquilo como a Isabela falou, né? Veio de graça para a gente. Deus deu, né? Deus deu. Diferente de Isabela, que é uma terapeuta, que ela pagou para ter um conhecimento, e é muito, muito salutar que ela seja restituída, né, em seu trabalho daquilo que ela investiu, né? Que é diferente do caso do médium. O médium não, o médium recebeu, né? Recebeu. Então, ele tem que se doar, ele tem que praticar aquilo de uma forma gratuita para poder se desenvolver e ajudar o próximo, porque a nossa maior missão é ajudar nós mesmos, né, e ajudar o nosso próximo. Isso, Jesus sempre colocou dessa forma para a gente, ajudar o nosso próximo. Ainda aqui no Evangelho, só queria trazer um trecho para ilustrar bem isso. No item 9, sobre mediunidade gratuita, ele começa assim: ao lado da questão moral, se apresenta uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, porque ela é fugídia. E aí eu já estou resumindo, porque ela é longa. O que é o médium? Ele é o intermediário. Se não tiver o espírito, não existe a mediunidade. Então, como é que ele pode garantir qualquer coisa para aquele que está cobrando? Se tal espírito vai vir, vai, tal, não sei o que, ele não pode dar garantia, porque essa mediunidade está assim como ela está, ela também pode deixar de estar. E aí ele não tem controle sobre ela. Ele está na condição de médium, mas ele não pode garantir que hoje, dia 10 de dezembro de 2023, vou dar esse exemplo aqui, às 10 horas, doutor Bezerra de Menezes vai vir comigo consultar todo mundo. Eu não posso dar essa garantia. E aí, André, que aqueles espíritos brincalhões, né, eles se aproveitam dessas situações, porque o espírito superior, né, como você bem colocou, ele não está ali à nossa disposição, né? Ele não está ali, mas o brincalhão, né, o zombeteiro, ele está ali à nossa disposição. Basta a gente abrir o caminho para que ele venha e fale o que ele quer, né? E vem se passar até pelo doutor Bezerra de Menezes. E dependendo do conhecimento que ele tenha, né, porque não quer dizer que ele não seja, a gente fala espírito inferior, o pessoal chama de espírito inferior, né, mas ele pode ser um espírito de grande conhecimento que está ali para perturbar, para não fazer, para disseminar discórdia e outras coisas assim. Então, quando a gente acha essas coisas assim desse médium que faz essa cobrança, ele está sujeito a ter a intermediação de espíritos não confiáveis, certo? Não confiáveis, espíritos que vão passar, inclusive vão dizer aquilo que a pessoa quer ouvir, né? Chega lá, que eu estou gostando de uma pessoa, será que essa pessoa gosta de mim? Certo? Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o que a pessoa quer ouvir. O que a pessoa quer ouvir? Ah, sim, ele gosta. Às vezes a pessoa nem sabe que o outro está gostando dele. Né? Mas ele está dizendo assim, não, ele gosta, mas você nunca disse nada, mas ele percebe. Tá? Ele percebe e faz aquele auê, né, como se diz no palavreado esdrúxulo comum, né? Aquilo que você quer ouvir, então ele te satisfaz. E aí a gente, estudando mais a fundo a mediunidade, percebe que, na verdade, o médium não é um privilegiado. A mais das vezes, ele é um grande devedor das leis divinas. Então, ele vem nessa condição para ele exercer a caridade, tanto no plano material, quanto no plano espiritual. No caso das reuniões espíritas, hoje em dia, porque antes era mais de experimento, também na época de Kardec, que foi a codificação, hoje é mais reuniões de auxílio, onde os espíritos sofredores vêm
com seu testemunho, dizer, não façam o que eu fiz, para não lhe acontecer como eu estou hoje. Então, aí, educa-se o próprio médium e aqueles que compõem a reunião, e ele, no que ele está ali, recebe orientação, então ele é auxiliado. Então, a grande maioria das reuniões hoje são de auxílio, para atender os espíritos sofredores. Então, essa dupla caridade, vamos dizer assim, é para justamente ele se ajustar com as leis divinas, fazendo essa caridade, tanto com o plano material como no plano espiritual. E outra coisa assim que é importante falar, que muito médico gosta de dizer assim, essa mensagem que eu recebi é boa para fulano, essa mensagem que eu recebi é a cara de cicrano. Pois fiquem sabendo que a mensagem que o médium recebeu, o principal ouvinte é ele mesmo, porque é ele que está recebendo. As outras pessoas, também interessante, lógico que é, mas ele tem que sempre pegar a mensagem que ele recebeu primeiro para ele, porque no meio de tantos outros, por que essa mensagem veio para mim? O que ela quer me dizer? O que ela quer me orientar ou chamar a minha atenção? Por exemplo, eu gosto de dirigir em alta velocidade e vira e mexe eu recebo mensagens, vem através de mim, espíritos que morreram em acidente por velocidade. Isso não está querendo me dizer algo? Por que eu vou achar que, isso aqui é para Isabela, isso aqui é para Raimundo. Raimundo gosta de dirigir correndo, sendo que eu também gosto. Mas o primeiro é para mim, mas eu sempre acho que é para os outros. Então, a gente fica esse alerta, porque isso é muito corriqueiro de se falar. Sempre se lembra dos outros. E nessa mediunidade, a gente está lendo aqui um livro, uma mensagem, diz, essa mensagem aqui é a cara de fulano. Mas quem é que está lendo? Não é você? Então, essa mensagem, primeiramente, é para você. Pode até você dizer para fulano, mas primeiro passe por você. Mas alguém quer falar alguma coisa com relação a isso? É interessante que a gente pensa muito mais nos outros, né? Mas, assim, quem é o primeiro ouvinte? Será que não é direcionado para o primeiro ouvinte? Né? O primeiro ouvinte, a gente tem aquela coisa do telefone sem fio, né? O primeiro ouvinte ele escuta, aí ele vai passar para o outro. Aí ele começa a passar da forma como ele entendeu, né? Ou então da forma como ele não entendeu. O que confirma que a mensagem seria para ele, e não para o outro, porque ele não conseguiu passar a mensagem para o outro. Ele recebeu, certo? Ele recebeu, deu aquele impacto nele. Quando ele foi passar para o outro, ele já não conseguiu passar com as mesmas palavras. Não é isso? Ele não consegue falar com as mesmas palavras. E, às vezes, a comunicação fica até deturpada porque não se consegue. Então, está caracterizado que era para si próprio, não para os outros. E aí, meus queridos, então, qual é a melhor forma de exercer essa mediunidade? Olha, o objetivo maior, né, é o nosso crescimento. Né? O objetivo maior dessa mediunidade é o nosso crescimento e ampararmos também o nosso próximo. A gente não pode esquecer do próximo. Porque Jesus, ele fez, ele trouxe a mensagem, passou para os discípulos, né? Passou para os discípulos para que eles saíssem divulgando as mensagens. Então, a mediunidade, ela vem para que a gente também receba esse benefício e a gente não se aproprie apenas desse benefício, mas sim use esse benefício em benefício dos outros, né? Porque nós participamos de uma comunidade, nós somos um planeta onde todos nós estamos unidos, e estamos no universo onde todos nós estamos ligados, certo? Então, se eu tenho uma forma de me beneficiar e eu vou ficar com aquilo só para mim, egoisticamente, só para mim, um dia acaba. Ou então aquilo é suspenso. Mas se eu pegar esse benefício e sair disseminando para todos nós cresceremos. E com esse crescimento eu acabo me desenvolvendo um pouquinho mais e as pessoas que estão próximas de mim também desenvolverão. E eu acho que esse é o sentido dessa mediunidade com Jesus. Eu acho que Raimundo fechou bem
Porque eu acho que a resposta reta e direta para essa pergunta, né? Como exercer essa mediunidade? É, sem dúvida nenhuma, em benefício do próximo. E você poderia pensar assim, poxa, mas então eu devo fazer tudo em benefício do próximo, não devo cobrar nada, tipo assim, né? E o que é o ganho com isso? Mas a mediunidade, quando bem exercida, né, como Emmanuel fala, é uma bênção. E ela nos dá muitos, digamos assim, muitos passos à frente. A gente evolui muito quando exerce essa mediunidade com Jesus. Porque não tem nada, tipo assim, mais grandioso que nós possamos fazer por nós mesmos do que ajudar o próximo, do que auxiliar o próximo, né? Foi isso que Jesus veio trazer, acho que como mensagem principal, que é necessário dar outra face, fazer sempre um pouco mais do que você acha que é capaz. E a mediunidade, quando bem exercida, ela é exatamente isso. É um ato que você meio que abnega de você, dos seus prazeres, porque como a gente falou já em outros programas sobre, né, esse desafio de ser médium, um médium ostensivo, e a gente falou sobre a necessidade de abrir mão de muitas coisas, de muitos momentos, de muitos prazeres momentâneos, né, da carne, porque você precisa estar bem, conectar-se com espíritos mais elevados, porque senão isso te traz um estado de perturbação muito grande. Então, você ser capaz de fazer essas coisas em benefício do outro, trazendo comunicações e consolos e amparo para terceiros, é algo realmente grandioso que só espíritos que já têm um coração tocado, né, por Jesus conseguem exercer. Não é uma missão simples, é uma missão árdua, mas ela é uma missão possível. Então, se a gente veio com ela, é porque a gente é capaz de executá-la. Eu não me lembro de qual livro, Pão Nosso, ou um desses que até é trabalhado no nosso programa Jesus por Emmanuel, que Emmanuel fala que aquele que pratica o bem é o primeiro que tem as mãos perfumadas, né, por esse auxílio, que a alegria, né, de servir o preenche, né. Então é isso, a mediunidade é uma ferramenta de trabalho, e trabalho primeiro de si mesmo, porque o médium vai ter que se educar, se melhorar quanto indivíduo, quanto pessoa mesmo, vai ter que corrigir sua trajetória, ter disciplina, se evangelizar. Então, assim, é uma tarefa não muito fácil, mas que aquele que consegue tem as mãos perfumadas com a alegria de servir. Porque, vamos pensar, né, a gente que participa de reunião mediúnica, às vezes vem espíritos que estão vagando há séculos, às vezes milênios, e quando ele chega ali naquele momento e é auxiliado, aí o médium pensa, poxa, ele teve a oportunidade através de mim, de que ele conseguiu ser auxiliado, né? Poxa, eu consegui ser essa ferramenta útil na seara do Cristo de auxílio, né? Então, com o meu trabalho, eu consegui ajudar esse irmão que estava nessa condição, né? Então, ele tem seu coração preenchido por essa alegria de ter sido como Jesus nos chama, de ser o sal da terra, de ser a mão que auxilia, a palavra que consola. Então, quando você consegue exercer bem o seu trabalho, no caso a gente está falando de mediunidade, né, e ser essa ferramenta útil na seara do Cristo de auxílio, você também se melhora, né, evolui, progride. Então, o ganho não é material, podemos dizer sim, material na questão do conhecimento, mas a gente leva, então é moral acima de tudo. E aí você se melhora quanto condição de humanidade e em evolução na sua infinitude, vamos dizer assim. Então, aquele que tem um olhar só terra a terra, vai achar, não, por isso que muitos chegam nos centros espíritas, no atendimento fraterno, dizendo, tire isso de mim, eu não quero isso para mim. Não, isso me causa muito transtorno, aqueles que estão, né, em desequilíbrio, quando a gente começa a falar
O que é necessário fazer? Ah, não, eu não quero isso para mim, não. Tira isso de mim. Infelizmente, não tem como tirar. E muitas das vezes você concordou, ou às vezes até implorou para vir nessa condição, ou então lhe foi imposto, porque aí a gente no futuro vai trabalhar a questão do planejamento reencarnatório, então às vezes você é imposto, ou você pede, ou é atendido, ou então você se implora para vir nessa situação para poder você se melhorar, e quando chega aqui, que encontra as dificuldades da carne e também as alegrias do mundo, você quer voltar, e não é possível voltar. Então, abraçar de fato essa charrua, essa ferramenta que Deus nos deu e trabalhar da melhor maneira possível. Mais alguma coisa, gente, com relação a isso? E aí, depois de tudo, ainda mais do que eu falei, o que Jesus espera da gente? Porque aí a gente já falou, porque muitas pessoas podem estar assim, nos ouvindo aqui, nos vendo, dizendo assim, mas a gente vê muito diferente disso aí no mundo de meu Deus. Então, onde está a dificuldade? O que o Jesus espera de nós para que a gente possa, de fato, exercer essa mediunidade com ele? Raimundo. Eu acho que assim que o nosso objetivo maior, né, é o crescimento, né, e em ampararmos o nosso próximo. Eu acho que é isso que Jesus quer de nós. E não estamos aqui apenas para o nosso próprio benefício, e sim para trabalharmos no benefício de toda a humanidade, né, que é essa transformação. A gente vê assim, eu tive a oportunidade de conhecer vários médios, né, e uma palavra que também que eu não gosto de falar, que são ostensivos, ostensivos, né? Mas são médios bem conscientes do objetivo da mediunidade, e a gente percebe essa doação, essa transformação, essa necessidade que ele tem de se doar, né? Essa facilidade, não é necessidade, a facilidade que tem de se doar. Eu acho que é isso que Jesus quer de cada um de nós, né? Então, quando ele nos deu essa oportunidade da gente vir médium, seja lá em qual for a vertente da mediunidade que a gente esteja aqui, mas assim, está sempre em benefício do próximo, entendeu? E a gente vê, né, essa satisfação, como você falou, né, que às vezes a gente escuta as pessoas dizerem, puxa vida, aquilo que você me disse, aquela mensagem que chegou para mim, entendeu? Não só a mediunidade de cura, mas assim, a própria mensagem, uma palavra que você disse, que a espiritualidade mandou para você, enviou para você passar para aquela pessoa, que tirou aquela pessoa de uma situação, às vezes, difícil, né? Difícil, então essa satisfação, essa necessidade que a gente tem, né, que o ser humano tem de se apoiar, né, de se apoiar naquilo que o outro diz, eu acho que a mediunidade nos auxilia muito, e dá assim, essa prova de que a gente está trabalhando ali em benefício do próximo, cumprindo aquilo que Jesus nos pediu, né? Que é esse auxílio a toda a humanidade. É uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo, assim, de muita reflexão, né? Tipo, o que Jesus espera da gente? Fiquei aqui, enquanto Raimundo falava, um tempão pensando, né? O que ele espera da gente enquanto médium, né? O que ele espera de um médium? Eu acho que é o que ele espera de todo mundo, né? Que a gente consiga amar uns aos outros, né? Que esse é, eu acho, que o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente mesmo. Porque se a gente colocar esse mandamento como uma lei para todas as nossas ações, inclusive o nosso desenvolvimento dentro, né, desse processo mediúnico, a gente não vai errar nas nossas escolhas, né, nas nossas ações enquanto médium. Se eu sempre pensar que o meu objetivo é amar o próximo como eu me amo, então eu não vou sair, não vou desviar do caminho do que Jesus espera de mim, porque é isso que ele espera e é isso que ele veio a exemplificar mesmo quando ele esteve aqui conosco, né? É aquela coisa de
estar sempre disposto a ajudar, amar, independente de quem seja, de qual credo, de quais as diferenças que eu tenha para com aquela pessoa. Então, eu acho que quando a gente vem com essa faculdade, o que Jesus espera é que a gente desenvolva ela com amor. Como tudo, né, gente, que a gente consiga desenvolver dessa forma, a gente tende a ter sucesso, materialmente falando, né, fazendo comparativos. Quando eu amo o que eu faço no meu trabalho, eu tenho muitas chances de ter sucesso. Na verdade, eu sempre terei sucesso, ainda que às vezes a gente não tenha dinheiro, porque uma coisa não é sinônimo da outra, né? Mas eu sou uma pessoa realizada, porque eu faço o que eu amo e tudo mais, ainda que no sentido financeiro nem sempre as duas coisas caminhem juntas, né? Mas na mediunidade é da mesma forma, se eu amar ajudar o próximo, se eu amar ao próximo como eu me amo, então eu estarei exercendo essa mediunidade, estarei fazendo aquilo que Jesus espera de mim, né? Que é nada mais, nada menos do que cumprir aquilo que eu me comprometi, porque a Andrea falou ainda agora há pouco sobre isso, e é muito importante salientar essa questão. É importante que eu entenda que quando eu tenho uma mediunidade a ser desenvolvida e trabalhada aqui enquanto encarnada, isso não foi um acaso. Não foi assim, Deus chegou e disse assim, vai lá e vai ser médium. Não é assim. Existe todo um preparo e uma combinação. Inclusive, quem tiver mais curiosidade sobre esse assunto, pode fazer a leitura do livro Mensageiros, Os Mensageiros, que é a continuação do Nosso Lar, né? Uma obra do André Luiz, psicografada pelo Chico, em que ele conta muito desse preparo, né, que não é uma coisa aleatória, que você estuda, que você pede, e que aquilo ali vai ser, assim, uma alavanca de crescimento para você gigantesca, né, mas também fala, o livro nos alerta que não é uma tarefa das mais fáceis de serem cumpridas e que muitas das vezes os médiuns falham, né, por acharem que é uma tarefa impossível, e não é. Inclusive, é o próximo filme, né? Já está sendo anunciado, Os Mensageiros, e quem lê o livro lá diz que a grande maioria, infelizmente, falha, por isso que é tão batido na doutrina esse trabalho da mediunidade com Jesus, para justamente auxiliar os médiuns a não falharem nessa sua tarefa, né? E excelente a fala de Raimundo, Isabela foi cirúrgica, que eu posso complementar, que eu acho que o que o Cristo espera da gente, quanto nesse mistério, né, além do que a Isabela bem falou, principalmente da primeira lei, é justamente o melhoramento do indivíduo, porque no que o médium se evangeliza, e aí, e como é que ele vai se evangelizar? Vai se educar através da disciplina, ele vai ser uma ferramenta muito melhor para auxiliar o próximo, tanto os desencarnados como os encarnados, porque a gente não só é médium na mesa ali, na hora da reunião, muitas das vezes em situações inusitadas, alguém te procura e aí você dá uma palavra de consolo, você dá uma luz, ou até mesmo um ouvido para escutar essa pessoa. Então, e você está exercendo a mediunidade, né? Porque você está ali sendo uma ferramenta de auxílio, né? Exercendo a caridade no que a pessoa está precisando naquele momento, se é de ser um ouvido, se é de uma palavra, se é de uma mão, se é o que quer que seja, você está ali naquele momento e você tem que dar o seu melhor. E aí, no que você está trabalhando essa mediunidade, se educando, você está se melhorando para poder ser essa ferramenta melhorada de auxílio. Então, eu acho que a única coisa que eu acrescentaria era essa questão mesmo do evangelizar-se, de buscar, de fato, como os Espíritos disseram, quem é o guia e modelo de todos nós? Jesus. Então, buscar evangelizar-se e seguir os passos do Cristo para ser, sim, essa ferramenta melhor, porque Jesus exerceu, né, como o Raimundo falou, principalmente a mediunidade de cura, né, ele curou muitos doentes, e essa é uma das mediunidades mais difíceis, porque se os médiuns são endeusados pelas pessoas, ainda mais o médium de cura, porque ele, vamos dizer assim, entrega algo patente, materializado, né, e aí as pessoas
ficam naquele afã, e a gente sabe que muitos médiuns de cura, infelizmente, falham, né? Então, eu acho que o evangelizar-se é muito importante, porque as dificuldades se apresentam e para a gente poder se manter firme diante delas, cumprir o seu dever moral, né, do dever de fazer o que tem que ser feito, evangelizando-se de fato. Raimundo, tu queria dizer alguma coisa? Meio que sim. É porque você falou de endeusar, né? Endeusar. E esse endeusar também é uma das formas de estar cobrando na mediunidade, né? Porque as pessoas são médiuns, né? E elas querem aparecer, querem se projetar como médiuns, né? Então, isso é uma forma também de ser pago, né? De estar cobrando uma atitude das pessoas, cobrando um status, né? Também é isso. Esse endeusar também bastante complicado para quem é médium, né? Tu tocou no ponto que a gente não falou, então é importante a gente voltar à primeira pergunta, justamente se pode cobrar. Porque a gente realmente falou muito da questão monetária, mas existem outras formas de cobrar, e justamente essa, de status, às vezes presente, qualquer forma que não seja desinteressada é uma cobrança, e isso não os espíritos nos orientam a fugir disso, né? De qualquer vantagem que não seja justamente a moral, a de educação para o médium. Então, qualquer forma, eu posso não querer receber monetariamente, mas eu quero um privilégio de qualquer forma, qualquer facilidade, já é um ganho material, que a gente, é muito importante isso que o Raimundo falou, porque a gente não tocou nisso e é, de fato, importante ser falado. Verdade, porque assim, que passa despercebido, né? Você não está cobrando ali monetariamente, mas você quer o seu status, você quer, ou então diz assim, não, eu vou te ajudar aqui, mas tu não precisa me pagar, mas tu pode fazer isso assim, né? Quer dizer, é uma forma assim sutil, né? Sutil da gente estar sendo remunerado, né? De alguma forma, para aquilo que a gente está fazendo que a gente recebeu gratuitamente. E que tem que ser desinteressado. Então, também o Cristo nos espera é que a gente faça desinteressadamente. E aí, meus queridos, para a gente concluir, porque o tema, eu acho que já foi bastante trabalhado, como é que a gente pode definir, então, mediunidade com Jesus? Olha, mediunidade com Jesus é servir, né? Servir com amor, né? E que a gente não venha a cometer faltas em cima daquilo que a gente recebeu gratuitamente, né? A gente ter assim, uma maneira de trabalhar no bem, ser grato, ser humilde, né? Tudo isso é uma característica que deve ter o médium, esse médium que veio para auxiliar o próximo, né? Veio crescer, veio se desenvolver, mas veio auxiliar o próximo, né? E também lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, né? Capítulo 14 diz o seguinte: a primeira condição para granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material, né? Lógico que assim, essas coisas Emmanuel, né? Emmanuel também fala que no trato da mediunidade não andemos à cata de louros terrestres, aquilo que a gente acabou de falar, né? De louros terrestres. Age e serve, ajuda e socorre, sem recompensa. Eu acho que isso é mediunidade, resumo que seja mediunidade com Jesus. Difícil falar qualquer coisa depois dessa fala do Raimundo, porque eu acho que ele foi muito preciso. E ao longo do nosso programa hoje, eu acho que a gente pontuou bem, né?
Eu acho que hoje é um programa para falar sobre amor, né? Eu acho que sempre que a gente coloca Jesus em pauta, essa talvez seja a temática que reina. Então, a mediunidade com Jesus é toda mediunidade desinteressada, toda mediunidade amorosa e toda mediunidade pensada no bem do próximo. Porque o principal benefício da mediunidade é você poder auxiliar alguém. Por isso é que a missão do médium é uma missão tão importante. Porque tem coisas na vida, gente, que a gente faz que só ajudam a gente mesmo, né? Tipo, certos conhecimentos que eu adquiro, tipo, como o Raimundo colocou, Isabela é terapeuta e tal, mas o que eu adquiro, às vezes, pode ficar só para mim. Mas a mediunidade, quando bem trabalhada, quando trabalhada com Jesus, é uma mediunidade de auxílio, de amor ao próximo, de conforto, né? Que é isso que a doutrina espírita mais nos traz. Conforto, né? Esclarecimento, entendimento. Então, a mediunidade com Jesus é essa mediunidade. Mediunidade amorosa e desinteressada. E quem está nos assistindo talvez tenha se desanimado, nisso daí talvez seja muito assim difícil, muito diferente do que eu pensei, do que a gente vê. E, de fato, não é uma tarefa fácil, mas até como no dado momento Isabela falou, não é impossível, né? Mas é necessário, se a gente vê nessa condição, é muito importante a gente agilizar, porque, afinal de contas, tarefa não cumprida, ela vem mais na frente, mais difícil. Então, a gente, se ela se apresentou, a gente tem que encarar e fazer. Mas não é uma coisa impossível. O médium, ele é um eterno estudante de si mesmo, do mundo invisível, né, do mundo espiritual. Nenhum médium, ninguém que trabalha em mediunidade pode dizer assim, não, eu já sei tudo, não preciso estudar mais. Não. Quem fala isso não entendeu nada. A mediunidade é um eterno estudar-se, porque a gente tem que estar se vigiando para poder educar-se e estudar a mediunidade, sim, é um eterno estudante da mediunidade. Tem muito material sobre mediunidade importante para a gente estudar. Livro dos médiuns que a gente traz aqui no canal com a Claudete, um livro que muitas das vezes é considerado como de difícil, denso, e de fato porque é um livro científico, mas o que não faltam são ferramentas para ajudar nesse intuito, como a gente trouxe, Claudete falando de maneira fácil, simples, com vivência. E toda casa espírita tem esse estudo, para que a gente possa... mas eu não tenho mediunidade extensiva em mim. Mas a gente sempre sabe, sempre tem alguém na família, e que a gente seja aquela ferramenta de auxílio. A gente não pode estar médium nesse momento, mas ela pode eclodir em qualquer momento da nossa vida, e aí a gente talvez na maturidade, e a gente não sabe como lidar. E essa gente sabendo, a gente vai poder ter um começar tranquilo, e aí trabalhar essa mediunidade em prol do próximo. Então, vamos encarar essa tarefa com alegria, e apesar da dificuldade, mas a gente colhe muitos bons frutos, tanto para nós como para o nosso próximo. E com isso a gente conclui. Hoje o programa com certeza foi um pouco mais curto, mas a temática com certeza foi bem trabalhada. E volto a dizer, aquele que não assistiu os anteriores, assista para poder ter esse entendimento fechado, completado sobre a mediunidade. E, como a gente também falou, não encerra aqui, foi só um gostinho. Busque entender mais sobre a mediunidade, porque é vasto, é extenso, e todo dia a gente se surpreende. Então, por isso que eu digo que é um eterno estudante, a gente não sabe tudo sobre mediunidade, porque a gente sempre acaba se surpreendendo, e aí no que a gente estuda, a gente consegue ter um caminhar mais aclarado, porque mediunidade é lidar com o escuro, você não sabe quem está do outro lado. Como a gente falou aqui, né, eu não posso garantir que o doutor Bezerra vai dar a comunicação, mas pode vir alguém dizendo que é ele. E se eu não estiver afiado no estudo sobre a mediunidade, eu posso ser enganado. E aí desencadear uma série de complicações. Então, por isso que a gente é um eterno estudante para poder perceber todas as nuances
que nada mais é do lidar de nós com o próximo, porque os espíritos nada mais é do que a gente mesmo, só que sem o corpo material. E aí, a gente só nos resta agradecer, minha querida amiga Isabela, por mais essa oportunidade. Obrigada, pessoal. Até a próxima, hein? Fiquem ligados aqui com a gente. Vamos estar sempre trazendo conteúdo sobre a doutrina espírita de forma comprometida, né, com aquilo que a doutrina traz. Meu querido Raimundo. Agradeço também, né, essa oportunidade a gente estar aqui falando, principalmente de mediunidade. Lembrando, né, que em algum grau todos nós somos médicos, né? Então, que a gente possa aguçar essa curiosidade e saber qual é o nosso grau de mediunidade e para não nos deixar enganar, como você bem disse lá no início desse nosso papo, né, que a pessoa esclarecida é a pessoa que não vai ser enganada, ou então tem mais dificuldade de ser enganada, né, e que assistam, né, assistam os vídeos do Estudando o Livro dos Médiuns, tá? Nós estamos lá com todo o livro. Já estamos na parte final das gravações, mas todo o livro está lá, comentado por Claudete, que é uma pessoa que tem uma vivência muito boa da mediunidade. É um desses médiuns, assim, que a gente pode dizer que estuda a mediunidade. E esse estudar mediunidade vai estudar sempre, porque a gente só vai passando de ano, né? Vai melhorando o nosso conhecimento. E diz assim, mas quando eu desencarnar, continua sendo médium, né? Porque a mediunidade é do espírito, não é do corpo físico, né? É do espírito, então o espírito vai continuar sendo médium, entendeu? Vai ter em outro grau, mas vai continuar sendo médium, quem sabe, né? Lá mais na frente a gente já vai estar numa reencarnação onde a gente vai usar muito essa nossa mediunidade já nas nossas comunicações diárias, não é isso? Então, que aguça essa curiosidade e vamos estudar o Livro dos Médiuns. Muito obrigado. E a vocês, meus queridos, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar conosco. Mas não só fique assistindo, participe, manda sua mensagem, a sua dúvida, que a gente corre atrás. Até o próximo programa. Paz e alegria. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho